Olá, alunos Sinapse! Eu sou Isaura Mendes, professora de História, e a gente vai voltar aos nossos assuntos de Idade Antiga com os fenícios e o povo persa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os fenícios. Quando a gente fala fenícios aí, mas é porque os gregos chamavam eles de fenícios. Eles mesmos se autodenominavam como cananeus. Mas eu vou falar aqui fenício porque o vestibular cobra mesmo com essa palavra fenícios. Mas se vocês ouvirem cananeus, é a mesma coisa de fenícios. Eles também eram semitas. E como sempre, a gente vai começar aí com a localização dos fenícios. Eles ficavam numa região onde hoje é o Líbano, ali próximo ao estado de Israel, que ficava assim na costa leste do mar Mediterrâneo. De um lado eles tinham o mar e do outro lado eles tinham muitas montanhas. Por isso eles vão se tornar exímios navegantes, eles vão começar a explorar aí o mar Mediterrâneo, porque ou eles iam para o mar ou eles iam para as montanhas. Então eles vão viver boa parte aí no mar, até porque a terra deles era muito seca, possuía bastante... Apesar dela ser muito seca, ela possuía bastante madeiras. Então eles pegavam essas madeiras aí para construir embarcações, fabricavam barcos para poder explorar aí o mar Mediterrâneo. Eles tanto vão explorar o mar Mediterrâneo como eles vão ser um dos maiores influenciadores aí em dominação do mar Mediterrâneo. E a política dos fenícios aí era uma política descentralizada, apesar deles dominarem ali muito parte ali do mar Mediterrâneo, como vocês podem ver nessa figura, eles tinham uma política descentralizada. Cada cidade aí tinha sua própria política. Aí por volta de 1300 até 900 a.C., eles vão dominar toda essa região aí do mar Mediterrâneo, eles vão fazer comércio com vários povos e eles vão utilizar uma coisa que foi utilizada aqui quando a América foi colonizada pelos portugueses, que é um sistema aí, um esquema de feitorias. Eles vão ter algumas feitorias aí próximo ao mar, do qual vai facilitar a comercialização deles. Essas feitorias, eles vão ter feitorias durante toda essa região aí, onde hoje é o Cato, Ibiza, tudo isso já foi feitorias aí dos fenícios. E eles são um povo cosmopolita, que eles transcendem o espaço onde eles vivem, eles vão além desses espaços, eles dominam, eles vão transcender o espaço físico. Outra característica que a gente vai ver dentro da economia dele é justamente essa, que eles viviam à base do comércio, mas era um comércio praticado no mar, era um comércio marítimo. Esse comércio que eles praticavam era a partir do seu artesanato, né, que eles faziam os artigos de luxo, artigos de vidro, que era uma característica deles. Eles produziam também uma tinta púrpura a partir da extração de moluscos. Olha, para eles conseguirem meio litro dessa tinta púrpura, eles precisavam, 60 mil moluscos. Então eles tinham, essa tinta era muito cara, era um luxo. A partir dessa tinta púrpura eles podiam fazer o vermelho, o roxo, essas cores assim que essas vestimentas elas se tornavam bastante caras. Então eles eram especialistas aí nessa extração aí dessa cor púrpura a partir dos moluscos. Mas como que a sociedade deles vivia? Como que eles se organizavam socialmente? A maioria dos povos, né, que a gente já viu na Mesopotâmia, no Egito, a maioria desses povos, eles tinham um certo preconceito contra os comerciantes. Só que a sociedade fenícia vai viver, vai crescer a partir do comércio. Então, a maioria dos povos que desvalorizavam os comércios, aqui ele não vai ser desvalorizado. Nos fenícios, eles vão ser super valorizados, até porque a maior parte da população ali vai ser comerciantes, então eles vão crescer a partir do comércio. A sociedade deles é uma sociedade de classe, é uma sociedade que ela tinha mobilidade social. Você podia ser comerciante e mudar de profissão, o que não acontecia nas outras sociedades que a gente já havia falado. Então existia essa mobilidade social, a gente tinha muito comerciante rico, a gente tinha muito líder religioso, a gente tinha camponeses e poucos escravos também. Nessa sociedade a gente vai ter poucos escravos. A religião deles, assim como a maioria dos outros povos que a gente já havia falado aqui, é uma religião politeísta. Eles acreditam em vários deuses. A gente vai ter aí um dos deuses mais famosos, o Ba e Astarte, como vocês veem aí na figura, que é a filha dele, que é a deusa da fertilidade. Então eles acreditavam em vários deuses. E uma característica também cultural deles é essa questão
da religiosidade. E dentro da cultura a gente vai ver aí uma característica bastante forte, que é a escrita fonética. Eles vão trazer aí uma escrita que não vai precisar ter muitos símbolos para decorar, para aprender. Eles vão trazer uma escrita fonética aí com apenas 22 letras. Quando a gente viu lá nos hierógrafos que tinha mais de 6.000 símbolos na escrita, então era muito simples para escrever. E como eles são comerciantes, eles têm que facilitar ao máximo essa comunicação, esse registro. Então eles vão trazer aí uma escrita fonética com apenas 22 letras, que já é uma inovação. Eles também eram bons matemáticos, até porque eles precisavam da matemática para poder até porque eles precisavam da matemática para poder comercializar, né? E eles também eram bons astrônomos porque eles também precisavam da astronomia para poder se localizar aí no mar. Os próximos povos que a gente vai falar agora são os persas. Os persas, eles se localizavam ali ao leste da Mesopotâmia, antes da Índia, onde hoje a gente conhece como Irã. Mas eles não eram o único povo que vivia ali. Há cerca de 2000 a.C., eles viviam ali junto com outros povos, outras tribos. Aos poucos, eles foram dominando essas tribos. Cerca de 800 a.C., a gente vai ter o rei Sírio, que vai começar a conquistar os medos. Eles vão até ser reconhecidos por esse povo, que é os medos da Média. Então, eles vão começar a explorar e a conquistar esses povos, construindo aí um verdadeiro império. Esse império, ele tinha uma política extremamente centralizada, o poder extremamente centralizado. E uma característica dessa política deles, porque como eles começam a dominar muitos povos, como você consegue ver aqui no mapa, eles conseguem dominar toda essa extensão aí do mapa. E você vai me perguntar, mas professora, como é que eles conseguiram, com uma política bem centralizada, com o poder nas mãos de uma só pessoa, conseguir dominar esse tanto de gente, esse espaço enorme? Bem, eles tinham um sistema de política muito eficiente. Eles construíram grandes estradas que ligavam todos esses povos e, numa distância de um dia de viagem a cavalo, a gente tinha uma espécie de hospedagem que fazia com que eles pudessem ter contato com todos esses povos e manter grupos de soldados, de militares, que pudessem entrar em contato de forma muito rápida entre essas civilizações. E eles também tinham um sistema de correios invejável, porque esse sistema de correio, eles tinham uma distância de, a cada 25 metros, a gente tinha uma guarita, digamos assim, de correios. Então, que era um lugar onde eles descansavam. Quando eles iam passar uma notícia de um lugar para outro, a gente tinha a possibilidade da pessoa entregar a notícia, chegava nessa guarita, ficava para descansar, e a pessoa que já estava lá descansando ia entregar para o outro. Então, facilitava muito. Era um sistema de correios invejável. E eles também tiveram a primeira moeda a ter valor internacional. Não foram o primeiro povo a ter moedas, mas eles tiveram a primeira moeda a ter um valor internacional. E essa moeda ela foi cunhada aí na época do rei Dário, e o nome dessa moeda é dárico. Essa moeda ela era aceita praticamente em toda a antiguidade oriental. E outra característica do império deles é que eles dividiam esse império em 25 satrápias, que era liderada pelo satrapa. Mas você me pergunta, professora, mas como que esse satrapa não ficava iludido pelo poder e se voltava contra eles, já que o império era extenso? Bem, eles eram vigiados por uma tropa que ficava ali atenta a qualquer sinal que eles tivessem de se revoltar, e como eles tinham um sistema de correio bastante eficiente, um sistema de estrada que ligava todas essas populações, então facilitava muito a manutenção desse status quo. Eles tiveram reis bastante conhecidos na história, como o rei Ciro, o Cambises, o Dário. Se você assistiu 300, você vai lembrar do Chester. E também depois do Chester ali, lá naquele filme dos 300 Espartacos, a gente vai ter uma desestabilização, eles vão começar a se dividir, e aí é que a gente vai ter esse império se desfazendo. Mas até chegar ali, esse império vai se expandir muito. Uma característica também muito peculiar dos persas é que todas as vezes que eles invadiam determinadas civilizações, eles não chegavam destruindo essas civilizações, eles não destruíam toda a hierarquia, até mesmo eles dão
colocava imposições sobre religião, sobre como eles deveriam viver ou governar. Muito pelo contrário, eles mantinham o status quo, eles mantinham a hierarquia, mantinham a cultura, a religiosidade daqueles povos. Eles só exigiam que esses povos lhe dessem em troca o poder mais alto de liderança. Então, eles mantinham que esses povos vivessem como eles viviam antes, mas só que eles estariam respondendo agora ao rei da Pérsia. Outro elemento que a gente vai falar agora é a questão da economia. Eles também eram um povo, assim como os fenícios, eles eram um povo comerciantes, só que diferente dos fenícios, eles comercializavam por terras. E eles comercializavam a partir do artesanato. Eles são bastante conhecidos pelo artesanato. Tenho certeza que você já ouviu falar aí do tapete persa. Então, eles são bastante conhecidos por esse artesanato e também pela agricultura, mas só que a agricultura deles era de subsistência, não era um fator primordial principal. Então, eles eram conhecidos economicamente por serem exímios comerciantes. E, lembre, comércio por terra. E a sociedade deles? A sociedade deles, como muitas dessas outras civilizações que a gente já falou aqui, era uma sociedade que não tinha mobilidade social. Eles tinham o que a gente vai chamar de estamental. Como está, fica. Não existia essa possibilidade de você mudar de profissão, deixar de ser... Enfim, do jeito que você... Se você nasceu pobre, provavelmente você vai morrer pobre. Então, como está, fica. Característica estamental. E eles também valorizavam muito a guerra. Então, os soldados nessa sociedade eram bem vistos, bem valorizados. Eles eram exímios guerreiros. Eles tinham uma característica muito forte. Eles eram muito conhecidos por serem guerreiros. E aqui vocês podem observar nessa figura, uma característica dos persas é que eles tinham esse sistema de carruagem que eles usavam para a guerra. Eles colocavam cavalos para puxar em um sistema de carruagem, enquanto um guiava, o outro era um arqueiro, que auxiliava muito nas invasões persas. E outro elemento que a gente vai estudar é a religião. A religião deles, assim como muitas outras que a gente ouviu falar aqui também, eles eram politeístas, eles acreditavam em mais de um Deus. E uma característica bastante singular, que a gente vai levar até hoje, influenciaram diversos povos, até mesmo aqui no Ocidente, é a questão do dualismo. Eles vão ter uma perspectiva de dualismo muito forte, essa questão do bem e do mal, que a gente vai levar para tudo, para o certo, para o errado, para o bom, para o ruim. Então, essa religião deles, ela foi escrita pelo Zoroastro ou Zaratustra, cada um conhece. Ou pode ter no enunciado ou Zaratustra ou Zoroastro. Foi o cara aí que escreveu o livro deles, que é esse livro aqui que vocês estão vendo, que traz aí a ciência oculta dos sacerdotes e magos da Pérsia. Isso vai trazer uma perspectiva de zoroatrismo muito forte, que traz essa questão do dualismo. Se você aí, provavelmente vocês vão ver isso muito em filosofia, que vai trazer essa característica muito forte da religião deles. Agora, falando um pouco sobre a cultura deles. A cultura deles, eles são caracterizados por uma forma que eles construíam jardins que traziam fontes. Como vocês podem observar aqui no desenho, aqui é um desenho tipicamente paradise. Pois é, essa palavra paradise, ela vem ela tem origem persa, e hoje a gente chama de paradise, paraíso, justamente isso, paradisíaco, essas coisas muito bonitas que estão no meio a desertos, no meio da seca. Então, essa palavra, ela vem justamente dessa criações de jardins que eles faziam em meio à seca, conseguindo trazer fontes, deixando isso muito bonito, que a única palavra que a gente pode associar isso é verdadeiramente a um paraíso, né? E a outra característica da cultura deles é que eles eram bons artesãos, como a criação de tapeçarias muito bonitas, dos quais eles são conhecidos até hoje por essas tapeçarias. A gente vê aí até, quando a gente vai falar aí até mesmo nos meios de animações, que a gente assiste aí o Aladdin, eu tenho certeza que vocês já prestaram atenção no tapete voador deles aí. Isso é uma característica da cultura persa. Para a gente fechar esse assunto, eu vou trazer aqui umas questões para a gente resolver junto. Bem, o enunciado dessa questão diz o seguinte: dentre os povos da Antiguidade Oriental, um se destacou como exímios navegadores e excelentes comerciantes. Eram os fenícios, cuja principal contribuição ligada às civilizações posteriores foi. Então, aqui ele está querendo saber qual foi a principal contribuição que os fenícios
trouxeram para as civilizações posteriores. Os fenícios trouxeram o quê? Foi o alfabeto fonético. Aqui a gente já consegue matar de cara, porque a gente acabou de ver aqui que eles construíram um alfabeto de 22 letras, coisas que até então a gente tinha uma escrita com muitos símbolos, que se tornava bastante difícil para aprender. Então aqui a gente já sabe que a resposta correta é essa, mas a gente vai dar uma olhadinha para saber por que as outras não estão corretas. A organização estatal e centralizada? Não, muito pelo contrário. A gente já falado, os fenícios, eles não tinham uma política centralizada. Muito pelo contrário, era descentralizada. Letra C, formação de um exército de guerra profissional? Não, eles não eram conhecidos por ter um exército forte. Muito pelo contrário, eles eram mais conhecidos como exímios navegantes, com a exploração do comércio marítimo. A letra D, uma religião monoteísta? Não, até porque eles não tinham uma religião monoteísta, eles eram politeístas. Letra E, organização política democrática? A gente nem ouviu falar de democracia ainda, a gente só vai falar em democracia quando a gente está vendo lá na Grécia, em Atenas, nem é em todas as polis que a gente vai ouvir falar em democracia. Então aqui a gente já matou a questão aqui de primeira, a letra A. A próxima questão diz o seguinte no enunciado: o soberano dividiu seu império em províncias chamadas satrápias, sendo a terra considerada como propriedade real e trabalhada pelas comunidades. Essas características identificam o quê? Primeira alternativa. Império dos Persas? Sim, é o Império dos Persas. Durante o reino de Dário? Sim, a gente falou aqui sobre essas satrápias, essa divisão, e durante o reino de Dário, sim, corresponde como a questão correta. Mas a gente vai ver por que as outras não estão corretas. A letra B. Império Babilônico? Daí a gente já tira, porque essa característica aí das satrápias a gente só vai ver em um povo que é o povo Pérsia. Então a gente já descarta aqui que não é o Império Babilônico. A letra C. Antigo Império Egípcio? Também não. Durante a dinastia de Kelps, nada a ver. A letra D. Reino de Israel sob o comando de Davi? Também não, porque como eu já havia falado, essa característica de divisão das satrápias em 25 satrápias, ela é uma característica do povo persa. Letra E, Estado espartano durante a vigência. Nada disso, Esparta a gente vai ver lá, o povo grego, e não a gente vai até ter uma relação aí dos persas com os espartacos, mas não é esse momento e não é o que a questão está perguntando. A gente está perguntando sobre essa característica das satrápias, que a resposta correta é a letra A, o Império dos Persas durante o reino de Dário. Inclusive, ele é o pai do Chester lá dos 300. Fica a dica. A gente tem mais uma questãozinha aqui que traz no seu enunciado o seguinte: após chegarem, descarregarem as mercadorias, dispondo-as em ordem na praia e depois voltarem às suas embarcações e fazerem sinais de fumaça, os nativos veem a fumaça e aproximam-se do mar, colocam ao lado das mercadorias o ouro que ofereceram em troca, retirando-se em seguida. Os fenícios retornaram, examinaram e os que os nativos deixaram. Se julgarem a quantidade de ouro correspondente ao valor da mercadoria, tornam-no em parte, do contrário, regressam aos navios e aguardam. A referência desse texto aqui é de Heródoto, História, Brasil, da UNB, 1988. Na página 274, é um texto adaptado. Então, a gente já pode ver que aqui é um texto de Heródoto falando aqui de uma característica aqui dos fenícios, de como eles comercializavam. A partir do texto de Heródoto, do século V a.C. e de seus conhecimentos, é correto afirmar que a atividade dos fenícios, letra A, dependia do aparato militar que acompanhava os comerciantes e impedia a realização de saques e ataques dos piratas? Negativo. Aqui o texto ele traz justamente essa questão da confiança. Eles deixavam ali o que eles tinham para entregar, eles deixavam na praia, saíam, esperavam ir buscar, deixavam. Era uma relação, de certa forma, uma relação de confiança. Não tinha esse aparato militar para assegurar se ia haver saques ou não. Letra B. Consistia prioritariamente no comércio realizado através dos mares e especialmente da região do Mediterrâneo. Corretíssima. Aqui a gente traz uma alternativa correta, que não tem nenhum erro, mas a gente vai ver por que as outras não estão corretas. Letra C. Permitiu o desenvolvimento do poderoso indústria náutica, depois utilizada na derrota dos romanos nas guerras púnicas.
não tem nada a ver, porque essa era uma relação de troca de comércio. A gente não vai falar em indústrias náuticas ainda nesse período da história, e muito menos sobre as guerras romanas, das guerras púnicas, essa relação que o povo persa não existiu na história essa relação. Então aqui a gente já descarta. Letra D. Contribuíram decisivamente para a vitória de Esparta na Guerra de Peloponeso, ao garantir o abastecimento da cidade grega. Não, primeiro que a gente não vai ter essa relação dos fenícios durante a Guerra de Peloponeso, e também vocês não podem confundir porque simplesmente porque a gente vai ter um texto escrito por Heródoto. Essa relação não existiu, essa alternativa está correta. Até porque a gente já encontrou uma alternativa mais assertiva, que é a letra B. Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido uma ou duas coisinhas. Até a próxima!